O que a gente vê muito hoje nas academias, principalmente para algumas mulheres, são certas roupas que podemos dizer assim vulgares, que são puramente para chamar a atenção, sejamos sinceros aqui. E que não tem nada a ver que tá usando uma roupa para uma academia, que tem que ser isso ou aquilo. Mas sim a gente sabe que essas roupas estão dando uma polêmica enorme por conta de vulgaridades, assim que eu posso dizer. E deixando claro que cada um vista o que quiser, porém, entretanto, todavia, tá tendo uma polêmica muito alta nas academias e reclamações de donos de academia, demissão em massa de personal trainers mulheres, que fazem vídeos, que fazem meio que, entre aspas, um marketing da academia e também do seu trabalho, mas que a gente sabe muito bem que tá fazendo um exercício de costas, mas está destacando outras coisas, se é que você me entende. E fora ainda que entra naquela questão, pô, se eu falar pra uma mulher, se um dono de academia, um homem, ou até mesmo uma mulher, falar pra outra que, cara, você tem que usar uma roupa mais adequada nesse tipo de ambiente, ou você para de gravar porque tá expondo a academia, tá expondo outras pessoas no seu tipo de conteúdo que muito provavelmente vem de outros, também vocês estão me entendendo o tipo de conteúdo que elas podem vender posteriormente. Aí, se você reclama, qualquer pessoa reclama, independentemente de quem for, até o dono da academia, vão te taxar como opressor, como censurador, como alguém absurdo, como machista, misógino e outras coisas mais que você sabe muito bem. E tudo isso por conta de um bom senso que muitos não estão tendo. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo. Deixe 2 comentários. Veja bem, você comente uma coisa aleatória, depois você faz um novo comentário a respeito do tema e o que você acha sobre isso. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir o seu comentário. Bom, não faz muito tempo que eu vi um vídeo de uma personal trainer, porque ela foi demitida, teve uma alta reclamação a respeito do tipo de conteúdo que ela estava gravando na academia, expondo de um certo modo, como que eu posso dizer aqui para não censurar, visões e enquadramentos de certos ângulos meio que, né, sugestivos, assim que eu posso dizer, né? É só vocês dar uma olhada a respeito. E posteriormente o dono da academia demitiu ela. Porém, entretanto, ela achou ruim, ela ficou indignada, que faz parte do trabalho dela e tal, e isso gerou uma grande discussão. Tanto pessoas que defendem ela, que eu vou entrar numa coisa mais profunda a respeito, e pessoas que concordam com o dono e concordam com as pessoas que acharam correta a demissão dela. E não só isso, tem até alunas de academias que vão com roupas que, entre aspas, né, para elas são adequadas para fazer certos movimentos, mas a gente sabe muito bem que não tem nada a ver aquela questão básica que a roupa de academia tem que ter, que é o conforto, mobilidade, performance, e isso não é novidade para ninguém, sejamos sinceros aqui. Mas aí que não foi para vocês, essa polêmica toda começou a surgir porque tem várias mulheres, né, até personal trainer, personagens trainers, que estão usando uma roupa não é tão adequada assim para treinar. E é esse o ponto. A gente sabe muito bem que essa cultura de academia, essa cultura do fitness, agora tá tendo um boom, né, nas redes sociais, de influencers que postam conteúdo sobre isso e tal. Principalmente o que eu vejo muito é na parte mais feminina da coisa toda. E que nem eu falei para vocês, cada um vista o que quiser. Porém, entretanto, a gente tem que ter o bom senso, tem que ter o pudor e certas vestimentas a gente tem que se adequar ao ambiente, mesmo que esse ambiente seja uma academia, seja para fazer exercício. Porque você não está fazendo na sua casa, você não está fazendo num ambiente privado ou exclusivamente seu. Tem outras pessoas, tem famílias, tem mães, tem crianças, pessoas casadas, pessoas com relacionamentos. E lógico, eu não tô dizendo que, pô, só porque você tá com uma roupa, a pessoa tem que olhar pra você. Não é isso, mas a gente tem que ter um bom senso de, pô, eu tenho que usar uma roupa adequada para o ambiente que eu estou inserido. Se não é exclusivamente uma academia, um ambiente que é só meu, que só tem pessoas, sei lá, que eu quero que esteja, ou eu faço apenas sozinho, beleza. Aí você pode até ir pelado se você quiser. Mas, ao contrário, você tá num ambiente exclusivamente público, né? Vai todo tipo de pessoa. E a partir do momento que você tá num ambiente que não é seu, né, é uma coisa que todo mundo paga, é uma coisa, entre aspas, privado, né, privado barra público, que vai todo tipo de pessoa, você tem que, cara, obedecer às normas internas, seja a questão de horário, uso de equipamentos, comportamento e sim, a vestimenta. E não é algo novo, que nem eu falei pra vocês. Com esse boom do movimento fitness, que praticamente as academias estão lotadas, todo tipo de gente, as pessoas, principalmente que eu vejo, essa opinião minha, algumas mulheres que criam certos conteúdos ou até mesmo querem engajar suas redes sociais, que acontece muito isso, a gente sabe, a gente não vamos ser hipócritas aqui, até as mulheres podem concordar aqui comigo nesse ponto, que, cara,
a pessoa usa certos movimentos, certas sugestões de poses, ângulos, enquadramentos e roupas também, que tem muito isso, para gerar engajamento, para gerar like nas redes sociais. Porque a gente vê muito isso, a pessoa tá treinando um bíceps, aí foca, tem outro enquadramento em outras partes, né? E a questão também, por exemplo, gravações, né? A pessoa começa a gravar a pose dela, isso, aquilo, faz posições sugestivas, caras e bocas sugestivas e tal. Tudo isso não é uma questão, entre aspas, de saúde, é uma questão mais por engajamento, é uma questão mais por vender um conteúdo, que você sabe muito bem que acontece isso. E nessa questão, por exemplo, do profissional, que gerou muita repercussão, de uma personal trainer foi contratada para uma academia, né, uma profissional qualificada, experiente, mas no dia a dia do trabalho, ela tinha o costume de gravar vídeos dentro da academia, treinos de alunas, conteúdo para as redes sociais, aquelas coisas, e nada de errado nisso a princípio. Só que o problema foi a questão da gestão da academia, que começou a observar reclamações de outros frequentadores, pessoas que não queriam aparecer em vídeos alheios, pessoas que se sentiam desconfortáveis com a filmagem constante dentro de um espaço que eles pagavam para ter uma certa privacidade. Só que além disso, cara, o ponto que, né, que a mídia começou a entrar em pauta foi a questão da vestimenta, né? Querendo ou não, cara, toda academia tem uma política interna sobre vestimenta, sobre um padrão de roupa que os profissionais e os alunos deveriam usar. Só que nessa questão dessa personal trainer, ela acabou entrando em conflito porque tinha duas coisas em frente, as filmagens e as roupas. E ela achou ruim, porque ela foi demitida por uma questão que ela estava gravando vídeo, questão de roupas, das vestimentas que as alunas e ela usava pra, querendo ou não, a gente sabe, pra gerar engajamento, que hoje nas redes sociais é isso, né? Principalmente no contexto fitness, na minha opinião, quando envolve muita parte das mulheres, cara, querendo ou não, sempre vai ter algum tipo de apelação nesse sentido. E eu não estou dizendo que é certo ou errado, caso que nem eu deixo claro nos vídeos. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou um moralista, isso, aquilo, cada um faz o que quiser. Porém, a gente tem que falar uma verdade, a gente tem que ser realista nas consequências disso. É que nem eu acompanhava uma influencer no ramo fitness, que ela fazia exercício e tal, né, dava dicas de treino. Só que depois, com o tempo, o engajamento dela começou a cair, poder ver a questão das visualizações, dos compartilhamentos, dos likes e tal. Aí ela começou a fazer um conteúdo muito mais apelativo, mais sugestivo, poses, que você sabe muito bem, mais até explícitas, assim que eu posso dizer, e, né, entre aspas, mesclando com conteúdo de musculação, conteúdo fitness. E é isso que acontece nas redes sociais, é isso que as pessoas começaram a enxergar, até quem está muito mais tempo nesse ramo de academia, que faz exercício, que é no ramo fitness, observa isso, só que não fala por uma questão até de, sei lá, de patrocinador, uma questão até de perder, entre aspas, aquela comunidade e tal, mas a gente sabe o que acontece. E o que eu vejo, na minha opinião, acontece muito na parte feminina, não estou dizendo que são todas. Até porque as mulheres que vão na academia para fazer exercício, até criar conteúdo, mas ela sabe muito bem que o conteúdo dela é fitness, é a questão da musculação à saúde, não, entre aspas, né, vender conteúdos sugestivos, poses sugestivas, que nem eu falei pra vocês, às vezes ela tá treinando, sei lá, um bíceps, cardio, alguma coisa assim do tipo, e tem enquadramentos, tem coisas vulgares a respeito das vestimentas e a respeito até de enquadramentos. E isso virou polêmica, porque a partir do momento que isso vira mais uma, entre aspas, gravações de conteúdos que vai muito além do ramo fitness, da saúde, cara, vai trazer problemas enormes, tanto para academia, que o dono vai sempre ouvir reclamações de pessoas falando sobre comportamento, sobre vestimentas, gravações constantes, ocupações de espaço por muito mais tempo e tal, praticamente vira uma questão até cinematográfica de uma criação de conteúdo que a maioria, que grande parte delas tem. E isso acaba influenciando o ambiente como um todo, porque quando uma pessoa começa a agir como se estivesse em um estúdio ou qualquer coisa assim do tipo, isso impacta ao redor. E novamente, que eu falei para vocês, tem que ter o equilíbrio. Se existem regras e normas naquele ambiente, tem que se seguir. Só que o que eu vejo, na minha opinião, é o seguinte: se você reclamar tanto pessoalmente para a pessoa, independentemente se você for homem ou mulher, você ainda vai sair como errado, sabe? A pessoa que tá gravando esse conteúdo e tal, isso, aquilo, vai te incriminar em tudo que é lei, principalmente a misoginia, e vai colocar você como red pill. E muitas vezes nem é isso, sabe? É só você, cara, dando um toque, cara, só dando um toque. Pô, eu acredito que você tem que usar uma roupa um pouco mais comportada, não atrapalhar muitas vezes o ambiente, as pessoas que estão lá para fazer exercícios realmente. Pode até fazer criação de conteúdo, beleza, mas não expõe outras pessoas, não coloque sugestividade em seus movimentos e tal, porque acontece muito isso que eu vejo. Às vezes a pessoa tá fazendo um certo tipo de movimento, né, sugestivo, e passa um cara lá por trás, aí ela joga esse elemento como fosse
um gancho pra ela vender conteúdo, sabe, alguma coisa assim pra atiçar a curiosidade da pessoa, sabe. E isso é puramente falta de pudor, é puramente falta de senso, é falta de, pô, colocar a mão na consciência e admitir que aquele ambiente é um ambiente privado/público, porque tem vários tipos de pessoas, tem famílias, tem crianças, tem até mulheres que não concordam com esse tipo de vestimenta ou comportamento de umas mulheres. E só que, cara, ainda mais hoje em dia, com essa mídia toda, com essa mídia sensacionalista, que nem nesse caso que já entrou em discussão dessa personal trainer que foi demitida, sempre vai estar naquela questão de, pô, vocês estão querendo agora mandar no tipo de vestimento que uma mulher tem que usar, isso, aquilo, que, tá sendo machista, que tá sendo opressor e tal. E não é isso, cara. É puramente você respeitar o ambiente e respeitar a convivência com diferentes perfis, sabe? Se você quer fazer conteúdo explícito voltado pro ramo fitness, depois vender outro tipo de conteúdo, beleza, faça, mas faça num ambiente privado exclusivamente seu. E não, né, em um ambiente privado público que abrange um grande número de pessoas. Só que no fim das contas, essa polêmica toda não é puramente sobre a roupa, sobre a vestimenta de algumas mulheres que está acontecendo. É sobre como as pessoas estão lidando com a sua liberdade de exposição e não ligando para convivência e limites em espaços compartilhados. E isso vai muito além da academia. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei no vídeo? Comente aqui nos comentários. E também, se você gosta dos meus conteúdos que eu sempre trago aqui para vocês, é totalmente de graça, não te custa nada. Porém, entretanto, se você quer contribuir para me incentivar a manter mais constância, a dar um gás a mais aqui para editar, para fazer os vídeos que está sendo um pouquinho complicado, tem algumas formas que vocês podem me ajudar, que está tudo aqui na descrição. O Pix, que é só você copiar, que vai direto na vaquinha, lendo o QR Code, que também vai direto na vaquinha, entrando no link do Apoia-se, que também está aqui na descrição, e também aqui no YouTube tem como você deixar um valeu demais, que ajuda muito mesmo. E se você tem um tema de vídeo, você pode deixar o seu tema junto com o valeu demais, que eu vou dar mais prioridade para montar esse roteiro. Também tem a forma grátis, que é deixando um like, comentando no vídeo, hypando se você está no seu celular e se inscrevendo no canal, que ajuda muito mesmo, faz uma diferença enorme. Se vocês não podem contribuir financeiramente, contribui deixando um like, comentando, hypando e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.